Olha só, tem um mofo conhecido como mofo branco e também a mosca branca, que são grandes responsáveis por prejuízos nas lavouras. Mas pesquisadores da Embrapa verificaram que o fungo rosa se mostrou eficaz aí no controle. E sobre esse assunto eu converso agora com o Wagner Bettiol, que é pesquisador da Embrapa Meio Ambiente. Muito bem-vindo, Wagner, ao nosso programa. Boa tarde, é uma satisfação participar do programa e falar um pouco dos trabalhos que nós estamos desenvolvendo na Embrapa Meio Ambiente com o fungo que se chama Clonostax rosea. É um nome meio complicado para quem não está habituado com ele. Wagner, por isso que eu não me atrevi a falar nesse nome, fui direto no mais simples, que é o fungo rosa. Então, Wagner, explica pra gente como é que é a atuação, a eficiência desse fungo rosa. Esse fungo, então, o Clonostax rosea, ele é bastante eficiente para controlar doenças de plantas, principalmente e é utilizado no mundo, principalmente para controlar a botrytis cinerea, que ele causa um outro mofo, é o mofo cinza, que ataca muito, por exemplo, moranguinho, rosa, uma série de outras culturas. Ele também é utilizado para estimular o crescimento de plantas. Por exemplo, no Canadá ele é muito utilizado para promover o crescimento de mini-rosas, porque assim a planta cresce mais rapidamente e, consequentemente, o agricultor ganha tempo para colocar esse produto no mercado, muitas vezes de uma semana. E a gente tem que imaginar que uma semana em uma casa de vegetação que tem que ser mantida a 25 graus, por exemplo, é uma economia muito grande. É verdade. Agora, o Wagner, nos testes, qual foi então a eficácia da atuação do fungo rosa na mortalidade então desse mofo aí, do mofo branco e também da mosca branca? Olha, o principal objetivo do trabalho não era nem avaliar se ele era eficiente ou não em controlar tanto o mofo branco, causado por um outro fungo que se chama Sclerotinia sclerotiorum, que talvez seja hoje o patógeno mais importante na cultura de soja no Brasil, ocorrendo em praticamente 35% da área onde se cultiva soja, e também da mosca branca. O que a gente queria inicialmente fazer era realizar a produção líquida desse fungo, porque é um fungo que ele é lento quando se produz em grãos, como é a técnica utilizada no Brasil e no mundo todo. Então a gente estava querendo otimizar a produção dele e fazer de uma forma rápida. Então nós partimos, por exemplo, de uma fermentação sólida que leva entre 2 a 3 semanas. Hoje a gente conseguiu, com essa técnica, fazer com que em 4 dias a gente produza uma quantidade maior desse fungo do que até então vem se conseguindo pela indústria. Então, o micro-organismo é um excelente agente no biocontrole? Exatamente. Ele é um excelente agente de biocontrole e, além de um excelente agente de biocontrole de diversos fungos, como esse, a Sclerotinia, como a mosca branca, ele também pode controlar nematóides, mas ele tem uma outra característica, que ele penetra na planta e nós falamos que ele tem uma ação endofítica, ele está interno na planta. E dessa forma, ele consegue estimular que a planta cresça mais, que é um benefício muito grande para todos os tipos de cultivo que nós temos. E esse estudo aí, ele ainda investigou as exigências nutricionais aí do fungo benéfico, né, visando também a desenvolver uma produção eficiente e de alto rendimento, né, Wagner? Exatamente, porque quando a gente pensa em controle biológico, aparentemente é muito fácil, né? Porque, bom, vai multiplicar um micro-organismo, ele cresce muito rapidamente, todo mundo imagina que seja algo bastante simples. Mas não, esse é um gargalo muito grande no controle biológico, não só no Brasil, mas no mundo todo. Porque não adianta a gente querer aumentar a área tratada no controle biológico, nós não produzirmos estes organismos. E no Brasil, basicamente se faz a produção desses organismos numa fermentação que nós chamamos de sólida. Isto é, utiliza grãos de cereais, como arroz, milheto, sorgo e outros grãos para multiplicar. Então, normalmente é um processo mais lento, que tem uma série de problemas, como, por exemplo, precisa de muito espaço para fazer a multiplicação. Já
A fermentação líquida, ela ocorre em fermentadores, que podem ser fermentadores de, por exemplo, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 litros ou mais, e ele é um sistema fechado. E, normalmente, se nós encontrarmos os meios de cultura adequados, isto é, todos os nutrientes que esses organismos precisam, também as condições de temperatura, de quantidade de oxigênio que tem, a gente acelera muito o processo, podendo reduzir até 3 dias, para 3 dias, dependendo do organismo em questão. Wagner, o gargalo é esse, né? Uma reprodução em larga escala do bioinsumo. Exatamente. Hoje, o Brasil tem uma informação importante, ele talvez, em termos de área, seja o país que mais se utiliza agente de controle biológico. Deve estar em torno de 50 milhões de hectares tratados com agente de controle biológico. É um número extremamente expressivo e reconhecido mundialmente. Contudo, tem determinados períodos, e este ano passado, ano retrasado, ocorreu isso daí, nós não tínhamos produtos suficientes no mercado, porque existe sim esse gargalo de multiplicação. Felizmente, muitas empresas estão enxergando isso daí e estão buscando a técnica de fermentação líquida. Para bactérias, já basicamente é só realizada a fermentação líquida, por exemplo, de bacilos, que é uma bactéria extremamente importante para o controle biológico. Entretanto, os fungos todos são em grãos e nós precisamos lentamente ir mudando para o processo de fermentação líquida. Por que eu falei lentamente? Porque o investimento inicial na fermentação líquida é muito maior do que o investimento inicial na fermentação sólida. Ou seja, né, o Wagner, o estudo já foi feito, agora tem que esperar a indústria, então, né, colocar tudo isso em prática, não é mesmo? Exatamente. Inclusive, hoje pela manhã, mesmo sendo feriado, né, incrível que pareça, a gente não para de trabalhar. Hoje pela manhã, uma empresa telefonou aqui em casa, estou em casa hoje, que é feriado, né? Telefonou aqui em casa propondo um trabalho em conjunto justamente para colocar esse fungo, Clonostax rosea, misturado com fontes de matéria orgânica para disponibilizar para os agricultores. Então, a indústria está ávida em buscar novos produtos para o mercado. E este fungo, o Clonostax rosea, que até muitíssimo pouco tempo atrás nós não tínhamos produto sequer registrado no Brasil, ele vem sendo muito estudado no mundo todo, não só no Brasil, mas em diferentes países, porque ele é um fungo que não tem problemas ambientais, é um fungo que não causa problemas de alergia, é um fungo que assim, tem uma eficiência muito grande. Então está todo mundo dando uma atenção muito grande para este fungo. Sendo que na Embrapa Meio Ambiente, nós trabalhamos com Clonostax rosea há em torno de 20 anos já, sendo que um período não era um trabalho que eu desenvolvia, um colega da Embrapa Meio Ambiente, que inclusive é coautor desse trabalho, o Marcelo Morante, ele junto com agricultores, eles produziam esse fungo para aplicação em morango orgânico. Então nós temos uma experiência longa com esse agente de controle biológico lá na Embrapa Meio Ambiente. O Wagner, inicialmente eu falei no mofo branco e também na mosca branca, mas o efeito aí do fungo rosa, ele pode ser visto também para outras pragas, porque a gente sempre fala aqui no Agromais uma que afeta e muito, né, em relação à cultura do milho, que é a cigarrinha. Nesse caso, o fungo também pode agir e melhorar aí em relação à produtividade? Olha, em relação a cigarrinho, eu não sei falar nada para você. Nós não temos estudo mostrando a eficiência, né? A gente tem que ser claro. E quando a gente fala em pesquisa, nunca ninguém me propôs assim, vamos estudar para cigarrinha. Foi a primeira vez, né, que isso está fazendo e não imaginava que viria de você justamente essa observação. Mas o Clonostax, como ele tem capacidade de controlar a mosca branca, que é um inseto, tem sim possibilidade de controlar também cigarrinha, mas nós não temos essa informação. Necessitaria realizar estudos com essa praga também para ver se ele tem
se é eficiente ou não. Então, quem sabe no futuro a gente faça uma entrevista aí, né, o Wagner, falando em relação à cigarrinha do milho. Agora, perdas econômicas, né, acontecem muito aí, né, a gente sempre fala aqui também, e o mofo branco e a mosca branca também trazem esses prejuízos aí em várias culturas. Na soja, por exemplo, que é a principal commodity aí do Brasil, o mofo branco ele pode provocar prejuízos de bilhões, né, o Wagner? Exatamente. Hoje se estima que a perda no Brasil com mofo branco está em torno de 1,2 bilhão de dólares. Desculpa, nos Estados Unidos, né? Essa a perda. E no Brasil está quase em torno de 2 bilhões de dólares. Então nós pensamos assim, de repente, né, perder com uma doença só 2 bilhões de dólares. E mais ainda o que é importante, esse fungo, ele sobrevive no solo por muitos anos, chega a sobreviver até 20 anos no solo. Então, se a gente planta, depois da soja, algodão, por exemplo, que é uma técnica bastante comum no Brasil, o algodão também é suscetível a esse patógeno. Então, ele também vai passar a causar danos lá no algodão. Então, nós temos que pensar, sim, em fazer um manejo completo, não só na soja, mas também no algodão. E quando se planta soja, milho, nós temos que pensar, fazer o controle dessa doença também na cultura do milho, apesar dele não causar problemas no milho. Então, é importante todo esse manejo que deve ser feito ao longo do ano, e não somente no cultivo da soja. E quando a gente pensa em prejuízo da mosca branca, ela causa um prejuízo em torno de 1 bilhão de dólares no Brasil, né, nas diferentes culturas. E o pior é que esse dano vem aumentando tremendamente nos últimos anos, porque a mosca branca, devido ao uso intenso de inseticida químico, ela está se tornando resistente a esses produtos e, consequentemente, com menor eficiência, maior é o dano que ela causa para as culturas. Tá certo. Wagner, eu queria muito agradecer a tua participação aqui com a gente hoje neste feriado aí, falando da importância, então, do fungo rosa, né, aí para as culturas. Muito obrigada, viu, Wagner Bettiol, que é pesquisador da Embrapa Meio Ambiente. Eu que agradeço a oportunidade de vocês. Obrigado, boa tarde.